Imagine que você é o homem mais poderoso do mundo. Você controla exércitos, territórios, milhões de vidas. Você tem acesso a tudo que qualquer ser humano já desejou: riqueza, poder, prazer, glória. E agora me diz como você não se perde. Essa foi a maior batalha de Marcos Aurélio. Não foi contra os germânicos no Danúbio, não foi contra a praga que dizimou Roma, não foi nem contra os traidores que conspiravam nos corredores do palácio. Foi contra ele mesmo. Marcos Aurélio se tornou imperador em 161 d.C. Sem querer, isso é importante. Ele não foi o filho ambicioso que matou o pai para subir ao trono. Ele foi um filósofo que estudava Epicteto e Marco Catão, que preferia escrever do que governar e que um dia acordou com o peso de um império inteiro sobre os ombros. E o problema é justamente esse. Quando você é imperador de Roma, ninguém te diz não, ninguém te corrige, ninguém te desafia. Se você quer comer até desmaiar como Calígula, come. Se quer executar senadores por capricho como Domiciano, executa. O poder absoluto não apenas isola. Ele cria uma bolha onde a realidade passa a ser opcional, onde os seus erros começam a parecer decisões e as suas fraquezas começam a parecer privilégios. Marcos sabia disso e foi o único que escolheu lutar contra essa bolha de frente. Mas como ele fazia isso na prática? Existe um fenômeno estudado pelo neurologista David Owen chamado de hubris síndrome. O que Owen descobriu é que quando você acumula poder por tempo suficiente, o cérebro literalmente começa a mudar. Você passa a acreditar que as suas intuições são sempre corretas, que as regras não se aplicam a você, que você foi escolhido pelo destino para algo grandioso. Os sintomas são quase idênticos aos de certos transtornos de personalidade e Owen os encontrou em líderes como Hitler, Stalin e George W. Bush após o 11 de setembro. Marcos Aurélio governou por quase 20 anos. 20 anos sendo tratado como um deus em vida, com o poder de vida e morte sobre milhões de pessoas. A resposta sobre como ele resistiu a tudo isso está num caderno que ele nunca quis que ninguém lesse. As meditações não foram escritas para publicação, eram notas privadas, lembretes que Marcos escrevia para si mesmo, muitas vezes nos campos de batalha durante as guerras marcomanas, sob uma tenda com o barulho de soldados e cavalos ao fundo. E quando você lê esse texto, uma coisa te atinge de frente: ele não poupa a si mesmo em nenhum momento. Não existe autocomplacência, não existe a voz de alguém que acha que merece o que tem. Existe um homem constantemente se lembrando de que é mortal, falível e que o poder que carrega não diz absolutamente nada sobre o seu caráter. Ele escreve coisas como: quando você acorda de manhã, diz a si mesmo: hoje vou encontrar pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Não como reclamação, como preparação, como uma forma de se vacinar contra a decepção e a raiva antes mesmo de sair da cama. Mas aqui está o ponto que fica escondido quando você lê sobre Marcos Aurélio. Escrever sobre virtude é fácil, qualquer um consegue. O desafio de Marcos não era filosófico, era operacional. Como você aplica estoicismo quando a realidade conspira contra você em escala industrial? Pensa no que ele enfrentou ao mesmo tempo. A praga antonina matou entre 5 e 10 milhões de pessoas no Império, o equivalente a uma das maiores catástrofes sanitárias da história. Tribos germânicas atravessavam o Danúbio numa pressão que nunca tinha ocorrido antes, e Marcos passou anos acampado na fronteira, longe de Roma, gerenciando uma guerra que não tinha fim à vista. Seu co-imperador Lúcio Vero morreu, deixando ele sozinho, e então um de seus generais mais talentosos, Avídio Cássio, se rebelou e se autoproclamou imperador. Marcos capturou Cássio, tinha o poder de executar ele e toda a sua família, o que era o costume da época. Em vez disso, ordenou que ninguém fosse punido. Por quê? Porque ele havia escrito para si mesmo anos antes: a melhor resposta a uma traição não é se tornar o tipo de pessoa que a traição te convida a ser. Ele não estava testando uma filosofia abstrata. Ele estava governando um império em crise, tomando decisões que custavam vidas e ao mesmo tempo tentando, a cada amanhecer, não se transformar no homem que o poder normalmente fabrica. Esse é o desafio real. E você provavelmente já sentiu uma versão menor disso em algum momento da sua vida. Porque poder não é só um cargo ou um título. Poder é qualquer situação onde você poderia agir sem consequências e ninguém te impediria. Poder é quando você está com raiva e a outra pessoa não pode revidar. Poder é quando você sabe de uma informação que pode destruir alguém. Poder é quando você está numa posição onde ninguém vai te questionar. Nesses momentos, o que você faz?
Marcos passou 20 anos tentando responder essa pergunta com as suas ações e não apenas com as suas palavras. E então chegamos à parte que ninguém gosta de mencionar quando fala de Marcos Aurélio. Ele falhou. A maior contradição da sua vida é Cômodo, seu filho, seu herdeiro. Marcos era parte de uma tradição iniciada por Nerva, onde o imperador escolhia seu sucessor pelo mérito, pelo caráter, pela capacidade de servir ao império. Essa tradição produziu Trajano, Adriano, Antonino Pio e o próprio Marcos. O historiador Edward Gibbon chamou esse período de o auge da civilização romana. Marcos, que entendia tudo isso, que havia escrito sobre o dever e sobre não se apegar ao ego, escolheu o sangue, colocou Cômodo no poder. O mesmo Cômodo que lutou como gladiador no Coliseu, que se declarou a reencarnação de Hércules, que foi assassinado por uma conspiração do próprio palácio e que Gibbon identificou como um dos marcos do início da queda de Roma. Por que Marcos fez isso? Ninguém sabe com certeza. Talvez fosse amor paterno, talvez pressão política. Talvez, no fim, o homem que escreveu sobre não se apegar às coisas não conseguiu se desapegar do próprio filho e essa cegueira custou caro a um império inteiro. O que você tira disso não é que o estoicismo falha, é que a consciência sobre os seus próprios limites, por mais profunda que seja, não te protege automaticamente deles. Marcos sabia dos riscos do poder, escreveu sobre eles por décadas, e ainda assim, no momento mais importante, uma fraqueza humana atravessou tudo isso. Isso não diminui quem ele foi. Na verdade, torna a história dele mais honesta, portanto mais útil para você. Porque você também vai ter o seu momento cômodo. Um momento onde o que você sabe ser certo vai entrar em conflito direto com o que você quer. Um momento onde a sua versão do poder, por menor que seja, vai te convidar a fazer a escolha mais fácil. A pergunta que Marcos passou a vida inteira tentando responder ainda está aberta. Quando esse momento chegar, o que você vai fazer?